Senhor Deus, queremos te agradecer, cada um, a vida de cada um que o Senhor trouxe, para a gente estar estudando junto a tua palavra. Agradecemos pelo cuidado com as nossas vidas nesse dia, coisas que a gente percebeu, coisas que a gente não percebeu, mas, Senhor, nos guardou na tua mão, tua bondade. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a resolver as coisas que precisamos, as coisas que os pedidos de oração de hoje também, que foram compartilhados, que o Senhor seja glorificado por meio das respostas, por meio da vida das pessoas, da atitude delas, e que a gente possa sentir ainda mais fortalecido por pertencermos ao Senhor, por termos certeza de que mesmo as coisas que são ruins em si mesmas, elas cooperam para o nosso maior bem, nossa transformação, e elas não escapam do teu controle, do teu propósito para nós. Nos ajuda a termos concentração, a termos uma atitude de acolher a tua palavra, querer aprender, Senhor, querer que a nossa mente seja tomada realmente pelas verdades do Senhor, e que o Senhor nos ajude todo o nosso equipamento, esses meios que a gente está usando de internet, que o Senhor preserve, nos ajude que tudo isso funcione para cada um de nós aqui. Agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, estamos vendo essa questão da unidade da igreja que não deve ser contaminada pela pandemia. No primeiro estudo, a gente viu sobre a necessidade de alcançarmos unidade como igreja no contexto dessa pandemia. E falamos que para acontecer isso, nós precisamos estudar alguns aspectos que nos ajudam a não ficarmos perdidos em meio às decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, na vida da IBNA. E nós começamos vendo no segundo estudo sobre a questão de cosmovisão bíblica, mostrando como é necessário nós termos uma visão bíblica cristã, que está acima, que governa todas as outras, senão a gente não consegue lidar com as questões do nosso tempo e nem com as nossas vidas em relação a essas questões, né? No terceiro e quarto estudo, a gente viu aqueles 11 compromissos de viver como cristão espiritual, também como um aspecto necessário para a gente decidir viver de maneira agradável a Deus, nesse contexto que a gente está vivendo. Na mensagem de hoje vamos começar vendo sobre a teologia da igreja. E muita coisa eu sei que não é novidade, mas é interessante que a gente tenha um grupo de pessoas que a gente faz muito tempo que a gente não estudou sobre esse assunto, né, específico, a teologia da igreja. E antes disso tudo acontecer, dessa questão da pandemia e tal, já tinha conversado com o Pierre sobre o desejo de ter uma escola bíblica sobre essa questão de teologia da igreja, para a gente alinhar, pensarmos juntos. Isso é uma teologia essencial na nossa vida. É interessante, no próprio livro de Atos, você vai ver que é uma teologia que prevalece sobre várias outras para formar a vida dos cristãos, para eles poderem viver nesse mundo. Parece que toda a questão teológica em si, ela gira em torno, muitas vezes, desse centro, que é entender como nós
que é uma igreja, o que nós devemos viver nesse mundo por causa do que nós somos, enfim, questões desse tipo. Queria iniciar estudo que a gente lesse, se você quiser acompanhar até na sua Bíblia, ou quiser acompanhar por aqui também, eu vou projetar, mas o texto de Efésios, capítulo 1, a gente vai ler o capítulo 1 inteiro de Efésios, que ele é bem importante para a gente entender como essa questão de ser um filho de Deus e de ser a parte do povo de Deus, essas questões são totalmente relacionadas, não há como dissociar uma coisa da outra. Então, Efésios 1, 3 a 23, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, sua boa vontade, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos, ou os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando a gente lê um trecho desse, mostrando
tão claramente o plano de Deus. Não sei você, mas dá vontade assim, eu não vou falar isso, né? Não fiz isso porque fica ruim para filmar essas coisas, mas dá vontade de ler em pé, né? É um louvor a Deus. A gente entender como é que Deus, né, sendo quem Ele é, né? E por causa disso mesmo, né? Mas formular esse plano tão perfeito e nos escolher, né? Quando Ele fala antes da fundação do mundo, desenvolver tudo isso ao longo da história, cumprir o seu plano, executar, ter controle sobre tudo que era necessário, sobre cada pessoa, cada decisão, para que o seu plano fosse executado, mesmo o plano nas mãos, assim, na instrumentalidade dos próprios ímpios, usando até o próprio diabo para que o seu plano fosse concretizado e a gente recebesse todo esse benefício que ele descreve, né? A nossa eleição, a nossa redenção em Jesus, a questão da gente ser selado agora, ter a garantia eterna de que nós pertencemos a Deus, de que nós, o Espírito Santo vivendo em nós como esse selo, essa garantia de que nós seremos resgatados finalmente, né, por Jesus. E é interessante que quando a gente vai vendo esse plano, né, claro, tem muito mais coisa aí, o encerramento é como se fosse assim, tudo que acontece como se fosse um sanduíche, né, essa coisa central, e Deus começar com esse plano, e no final, né, como se fosse assim, o meio de sanduíche, o pão, toda essa parte aí, né, o conteúdo, e no final Deus fecha com a questão da igreja. Por quê? Porque a gente não pode, Deus está querendo nos ensinar, principalmente no livro de Efésios está desenvolvendo, na verdade, esse primeiro capítulo ao longo dessa carta. Perceber como é que vai acontecendo isso em detalhe, a nossa salvação, a vida do cristão, a vida da igreja, o que ele deve fazer nesse mundo, enfim, como é que ela deve se portar, avançar, fazer com que Deus seja conhecido, um monte de coisa. Mas é interessante que esse plano, Deus decide registrar esse plano de uma forma que não dá para dissociar o que ele fez na vida dos indivíduos com o fato dele ter colocado esses indivíduos num corpo, ou seja, ter criado a igreja. Okay? A igreja, então, ela não é criada por técnicas ou planos humanos, apesar das tentativas disso acontecer ao longo da história, né? Mas ela é feita povo de Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Ela é a concretização do plano sobrenatural de Deus. A igreja prova de que tudo aquilo que Deus prometeu em relação ao ser humano, juntando judeus, gentios para a salvação, a igreja é a prova de que deu certo, de que Deus venceu. Ainda vão ter outras provas, ok? Mas é a concretização desse plano sobrenatural de Deus, que vai desde a eleição de quem será redimido, o plano redentor na história e a redenção de, finalmente, todo o universo sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, essa realidade faz da igreja uma instituição única, mais verdadeira, mais permanente do que qualquer outra que a humanidade pode conhecer. Não tem nem comparação. Então, como cristãos, a gente precisa resgatar o que nos distingue do mundo em que vivemos, para que por meio do seu corpo, ou seja, a igreja, Cristo seja exaltado. E a igreja não seja considerada como mera opção espiritual, dentre tantas instituições que têm sido enganosamente oferecidas para o ser humano fazer parte, para ele dedicar sua lealdade, mas a igreja não tem comparação. Cristo, por meio do seu povo, ele precisa ser conhecido pelos de dentro da igreja e reconhecido pelos de fora, como ele mesmo quis se revelar. Ele se revelou como: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, vamos ver algumas coisas, não todas hoje, na verdade é a primeira. O que é igreja? Por que a igreja existe? Qual o seu propósito principal? Por que Deus deixou a igreja neste mundo? São perguntas muito importantes que vão ajudar, junto com o que a gente tem falado até agora, da questão da cosmovisão, da questão da gente viver como cristão espiritual. Essas perguntas respondidas biblicamente vão nos ajudar a nos dar direção. Como que eu vivo, então, nesse mundo? Como é que eu decido a minha vida? O que Deus já determinou para eu viver? O que ainda está em aberto? Que liberdade, né, que a gente tem de tomar certas decisões ou não temos, baseado no que Deus já definiu para nós. Entendendo que liberdade não é fazer o que se quer, né? É fazer o que Deus quer. Porque fazer o que se quer é uma escravidão ao pecado. Então vamos começar vendo isso aí. O que é a igreja? E como eu falei antes, talvez para alguns, muito não vai ser novidade, mas é interessante a gente percorrer um pouco os conceitos aqui, para que fique no nosso coração, nossa mente, né? O que Deus preparou para nós, quando a gente for desenvolver, inclusive, a questão mais prática de decisões, tudo isso. Sem essa base, fica muito difícil a gente julgar as coisas de maneira correta. Então, o que é a igreja, né? Na literatura clássica grega, interessante que essa palavra, né, eclesia, já era usada, a palavra igreja, né? Ela foi utilizada para designar a convocação de um exército ou de uma assembleia de cidadãos livres numa cidade que não tivessem perdido seus direitos civis, nem fosse estrangeiro. Assim, a palavra ela tinha um sentido de democracia, né? Uma convocação de pessoas livres para exercer um certo papel. Então, o grego, quando olhava para essa palavra, ele entendia dessa forma. Aquilo despertava nele esse conceito. Septuaginta, que foi escrita, né, por aqueles eruditos judeus, uma tradução do Antigo Testamento para a língua grega, essa palavra foi utilizada para traduzir um termo do Antigo Testamento que significa reunir, convocar, juntar. Então, quer dizer uma assembleia de israelitas reunidas para adorar ao Senhor ou tratar as questões da comunidade. Então, a palavra tinha um sentido não democrático, principal, né, como era para o grego, mas um sentido teocrático. Deus no centro daquela comunidade. Aquelas pessoas estão reunidas em torno de Deus para decidir coisas da vida delas que tem a ver com Deus. Ok? E dois versículos que mostram isso, e foram traduzidos na Septuaginta dessa forma, né? Êxodo 12 fala, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, a palavra ajuntamento é a palavra traduzida aí, da congregação de Israel, o imolará no crepúsculo da tarde. E Levítico 4,13, mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos como se fosse assim, igreja, coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer e forem culpados, vai ter uma série de ordens ali. Então, o grego, ao ouvir a palavra igreja, pensaria numa assembleia democrática, o judeu pensaria numa assembleia teocrática, e esses dois sentidos se acham combinados no sentido da igreja do primeiro século, quando a igreja surgiu, sendo uma democracia teocrática. Então, o que significa isso? Significa que todos os membros são livres e iguais, né? Eles foram libertos por Deus, têm igualdade na sua dignidade, na sua posição perante Deus de cristãos, são filhos que são iguais nesse sentido, mas reconhecem o fato de Deus ser a sua autoridade final, por isso que é uma teocracia, e a fonte da sua liberdade e igualdade. Não é algo que a gente recebe uma liberdade para continuar vivendo como a gente vivia antes, que era a parte
do que Deus quer, do que ele é, mas é agora uma democracia, uma liberdade para a gente viver debaixo da autoridade da fonte dessa liberdade, que é o nosso Deus. E outro termo interessante também é o termo sinagogue, que daí vem a nossa palavra sinagoga, né? Muito importante para o judeu, era usado na antiguidade para designar o ajuntamento ou reunião de coisas, tropas ou pessoas. Provavelmente o significado da sinagoga como local específico de reunião veio por intermédio do judaísmo. Então, no livro de Tiago, lá o pastor Tiago, ele emprega esse termo quando ele quer se referir a algo, a igreja reunida num certo local, ok? Então ele diz, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, ele desenvolve a teologia ali, né, do não fazer acepção de pessoas, tal, mas essa palavra aí que a gente quer destacar. Agora é útil a gente notar que a igreja cristã, apesar de ter sido inicialmente composta de judeus, ela evitava ao máximo o uso dessa palavra sinagoga para se referir às suas reuniões. Por quê? Porque a sinagoga ela se tornou num dos principais símbolos da religião judaica. Ele enfatizava o estudo da lei mosaica, né? Conforme observa um certo historiador. Tem uma citação aqui, depois, na hora que vocês receberem o material, vocês podem ler, mas ela foi evitada, porque a ênfase, muitas vezes, quando os judeus se reuniam numa sinagoga, de maneira meio separatista, era para, de certa forma, ficar voltando à lei, tentar salvação pela lei, não pela fé no Senhor Jesus. Então, foi evitada essa palavra. Mas o termo sinagoga é usado na Bíblia quando se quer, essa tradução, né? Quando se quer enfatizar a importância da reunião na igreja em um local específico. É a palavra usada, por exemplo, lá em Hebreus 10, 25, que fala que é uma ordem para a gente não deixar de nos congregar-nos, né? A palavra aí que aparece, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Okay? Então, a palavra usada no Novo Testamento para se referir à reunião dos cristãos num certo local. Okay? Mais para frente, não hoje, a gente vai ver a importância disso, porque tem tudo a ver com o que a gente precisa decidir, inclusive o que está acontecendo conosco, essa proibição de ter nossos cultos ali no local que Deus nos deu para a gente se reunir. Enfim, a gente vai lidar com isso mais para frente, se Deus permitir. Mas vamos ver dois aspectos da igreja que é importante a gente ter essa distinção. A igreja universal e a igreja local. Vou começar falando da igreja universal. A igreja universal significa o quê? Quando a gente fala desse termo, significa o corpo espiritual completo dos verdadeiros cristãos, sem referência a época ou lugar, ou seja, significa todas as pessoas que se converteram a Cristo em todos os tempos, né, desde do início da igreja, que a gente vai ver mais para frente, quando foi, até o último convertido da igreja. Então, isso é esse conceito de igreja universal. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Isso. Então, segundo um autor, a igreja invisível é a igreja como Deus a vê, né? Conceito, um jogo de palavras interessante. Deus conhece e tem esse número fechado dessa igreja universal. Já todos os cristãos que já foram salvos e ainda serão salvos farão parte dessa igreja universal. Dois trechos aí interessantes, se fala a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A ênfase na questão de a universal assembleia, a igreja de todos aqueles que estão já, o nome já no céu. Efésios 4 fala a um só corpo. Nesse sentido está falando da igreja, esse aspecto universal, né? A um só corpo e um só espírito, como também foste chamados
em uma só esperança da vossa vocação. Então, esse substantivo na igreja descreve um corpo de pessoas que é chamado à parte, ou de dentro da massa de homens para ser o povo especial de Deus. A igreja é composta daqueles que foram chamados para fora do mundo, por Deus e para Deus. Um trecho bem conhecido de João 17, que Jesus estava fazendo a sua oração, e diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então a gente vê em João 17 aqui, encontramos uma verdade de que não pertencemos mais a esse mundo. Tem outros trechos que falam sobre isso também. Ao mesmo tempo, a igreja permanece no mundo e é enviada ao mundo. Vários trechos falam sobre isso. E é nisso que consiste o paradoxo da igreja. A igreja, ela vive nesta santa tensão. Se ela não viver nessa santa tensão, ela perde sua razão de existir. Ou seja, se ela não viver separada do mundo, ela se mundaniza. Ela perde completamente sua utilidade. Ela não consegue cumprir seu papel, deixando de viver sua vocação. Que é a vocação de mostrar quem é Jesus. Mas se não se envolver com o mundo, ela não causa impacto, deixando de cumprir a sua missão. Então a igreja vive nessa tensão, tem que viver o tempo todo. Porque se ela não viver essa tensão, ela não tem por que estar aqui. O único jeito de haver paz, entre a igreja e o mundo é um dos dois lados assumir a cidadania do outro. Então, como a igreja não pode deixar de ser o que é, porque ela é o grupo de pessoas que foram tirados do mundo para Deus e por Deus, então o que acontece? A igreja não vai deixar de ser isso aí, porque ela já foi tirada do mundo. Então, é o mundo que tem que mudar a sua cidadania, ou seja, é as pessoas do mundo que vão ser retiradas para se tornar igreja. Então, a igreja precisa manter a visão de estrangeira e peregrina, a fim de não se tornar mundana. Ok? 1 Pedro 2,11 fala: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Porque a igreja é isso, ela está no mundo, mas ela é peregrina, ela é forasteira. Ela não vai assumir a cidadania disso aqui. Isso aqui não nos interessa mais, esse sistema. O que nos interessa são as pessoas, das quais a gente vai ser usado por Deus para resgatá-las desse sistema estragado pelo pecado, para torná-las igreja. Então, pensando nesse conceito da igreja universal, a gente precisa pensar no conceito de povo. Nós somos um povo, e esse conceito está firmemente enraizado no Antigo Testamento. Esse conceito de povo destaca o fato de que Deus tem agido através da história para chamar e preparar o que Pedro caracterizou, até o Pierre está pregando sobre isso, como o quê? Como povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a ideia de povo está intimamente relacionada com o conceito da aliança. A palavra grega para povo, a palavra da qual deriva a laicidade, a palavra laos, laicidade. Isso significa que a igreja inteira é um povo. E é um povo não religioso. Religião é uma coisa inventada por homem, mas é um povo que pertence a Deus. E a ênfase está sobre a universalidade da igreja, ou seja, o povo de Deus espalhado por todo o mundo que, o território mundial que pertence a Deus, em centenas de denominações, movimentos, outras estruturas, tal. Então, vista como povo de Deus, a igreja é a realidade abrangente, mundial, coletiva, da multidão de homens e mulheres que, através da história, foram reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros em Jesus Cristo. Então, Deus tem se movido na história para reunir um povo peregrino, um povo que está de passagem por aqui. Somos nós.
e todos os cristãos espalhados, todo convertida, espalhado pelo mundo afora. E o significado cristão da palavra igreja, então, Jesus está reunindo à porta do mundo aqueles que se submetem a ele para cumprirem o seu propósito. São os crentes que vão cuidar da causa de Cristo e que vão influenciar os outros no mundo. Então, nesse sentido, o crente é líder no mundo, porque foi confiado a nós, né? O que Jesus fazia, lá em Efésios, o que Jesus fazia, quando Jesus foi assunto ao céu, ele foi dado à igreja, para que, por meio da igreja, agora, isso continue sendo feito. A mesma coisa que Jesus fazia. Por isso que o livro de Atos explica justamente isso. O que Jesus continuou a fazer por meio daqueles agora que se chamam igreja. Então, nós somos a Assembleia de Deus, né? O grupo que Jesus convocou para decidir as coisas desse mundo. E quando a gente lê lá em Mateus 16, 18, aquela passagem que fala que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, né? Jesus fala que sobre essa confissão, baseado nessa confissão é que a igreja seria edificada. Então, a assembleia do diabo, né, os líderes do diabo não irão, essa assembleia não irá prevalecer contra Deus, não vai prevalecer contra a igreja. A igreja é a casa de Deus, por intermédio da qual Deus vence o mundo. A igreja é fundamentada numa convocação que só Deus pode revelar. É uma entidade que o mundo não pode apalpar, porque é uma entidade espiritual, ela é o corpo de Cristo. Só aqueles que são nascidos de novo é que podem pertencer a essa entidade. É uma entidade intocável, né? É a noiva, é a plenitude de Cristo, como a gente já leu no versículo aí em Efésios, né? O qual é o seu corpo, a qual a igreja é o seu corpo. A plenitude que a tudo, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, esse trecho tá dizendo para nós que quando Jesus salvou a igreja, tornou ela o seu corpo, né? Agora ela é a plenitude daquele Jesus, que Jesus enche todas as coisas. Ou seja, é por meio da igreja que a presença de Jesus é experimentada, o poder de Jesus é experimentado, as ações de Jesus, a vontade de Deus. É por meio do seu corpo que aquilo que é possível conhecer de Jesus é conhecido. A igreja é isto para Deus. É assim que Deus enxerga a sua igreja, no aspecto universal. Agora, como a igreja universal não é algo palpável, nós não conseguimos nos reunir, nós não conseguimos, ela só vai ser reunida no céu, né, um dia, mas nós não conseguimos viver, né, de maneira prática na igreja universal. Ela possui um segundo aspecto, que é a igreja, o quê? Local. É onde a gente vive como igreja, realmente, é onde a igreja é a igreja que funciona realmente de maneira visível. Então, a igreja local, né, que ela é? Um corpo local, né, o corpo de Cristo local, de pessoas que confessam fé em Jesus Cristo, organizada sob uma liderança para os fins de ensino, adoração, a edificação mútua, evangelização dos descrentes. Resumindo algumas coisas, né? Tem outras, mas esse aspecto da igreja, o fato de ser local, é como os cristãos e não cristãos veem, como é que eles conseguem enxergar a igreja na terra. Eles vão enxergar a igreja à medida que eles enxergam esses corpos locais que estão localizados em diversas partes do mundo. E a nossa aqui em Campinas, por exemplo. Então, Paulo escreve aquelas cartas, né, às igrejas que estavam localizadas, né, a igreja de Deus que está em Corinto, cidade de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ou, as igrejas da Ásia vos saúdam, que é a localização ali naquela região da Ásia, várias igrejas que tinham sido fundadas, mandando uma saudação para outras igrejas. Saúdo-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está na casa deles. Então, a igreja é uma comunidade
Lembra, no primeiro aspecto da Igreja Universal, vimos a questão se a Igreja ser um povo. Agora, esse povo, no aspecto local, ele é uma comunidade, né? A palavra koinonia. Essa é uma ênfase especialmente do Novo Testamento e vem diretamente da experiência do Pentecostes, né? A partir de Atos 2, a gente não vai estudar isso aqui, mas é interessante como Pentecostes marcou, né? Aquela data de 50 dias foi justamente a data. A partir do momento que o Senhor Jesus ressuscitou, andou 40 dias ali com os discípulos e instruiu depois, se você for reparar no livro de Atos, ele falou, aguarda que o Espírito Santo vai descer sobre vocês, não muito depois desses dias, dos 40 que ele já tinha vivido, e vai justamente para mostrar como aquela experiência do Antigo Testamento lá de Pentecostes, né? Aquela colheita que se iniciava é justamente o que acontece com a igreja, a comemoração de uma colheita agora que vai acontecer. E a igreja é isso. Se o conceito de povo destaca o vínculo do plano de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento, a comunidade, né, a koinonia chama atenção para a nova aliança, o novo vinho, a obra nova que Deus realizou na ressurreição de Jesus Cristo e no dom do Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo. Então essa ideia focaliza a igreja como local e visível. Então, nos encontros pessoais, íntimos da sua vida em comum, né, os cristãos reunidos de forma visível, palpável, então vista como um organismo carismático, ou seja, a comunidade do Espírito Santo. Okay? É assim que ela é encarada no Novo Testamento. Então, a igreja é a reunião total ou parcial dos filhos de Deus ao redor de Jesus Cristo. Então, a igreja é a reunião de crentes. A palavra reunião, ela anula vários conceitos errados de igreja. Então, a igreja não é o prédio, né? Isso é uma distorção do conceito de reunião. A igreja não é templo, né? Ela não é aquele, no sentido de ser algo que a gente constrói, a gente que faz aquilo, coloca tijolo ali, né? E a igreja não é isso. A gente vai ver mais para frente que a igreja, não hoje, mas aquelas figuras que se referem à igreja como templo, ela está lá no Novo Testamento, não por causa de um prédio, né, feito de tijolo, de madeira, do que quer que seja, mas ela é porque ele ilustra uma figura do Antigo Testamento trazida para o Novo, de mostrar como é que Deus vai edificando, onde Deus habita ali, tem várias aplicações. A igreja também não é uma denominação, né? Nós somos a Igreja Batista Nova Orleans, assim. Então, o que é mais importante é que nós somos batistas, outro é não sei o quê. Não, a igreja não é. Isso é uma distinção que a gente vê um certo fundamento, ok? Uma coisa que foi desenvolvida na história, mas a igreja não é isso. Pessoas, às vezes, assim, exaltam muito a questão da denominação, como se isso definisse a sua igreja. Só às vezes tem orgulho de certa denominação e às vezes esquece o aspecto de como ele está vivendo com a igreja ali mesmo, né? Com as pessoas. A igreja é a reunião de crentes, então outra questão errada, né? A igreja não é individualizada. Ou seja, a igreja anula qualquer conceito de isolamento, porque ela é uma reunião, é um grupo de pelo menos 2, né? Agora, portanto, o indivíduo não é uma igreja. Agora, tem que tomar cuidado, né? Aquele trecho que fala lá em Mateus 18, onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, ali também estarei. Aquele trecho não está falando nada a respeito, não está falando de uma reunião normal da igreja. Aquele trecho está no conceito de disciplina na igreja. Então, Jesus está no meio de 2 ou 3 ali justamente porque esse é o método, ok? De aplicar aquela situação disciplinar ali no contexto da igreja local. Jesus está concordando que aquilo que é feito ali pela igreja local, ele está aprovando, ele está no meio daquele processo. É um processo espiritual. Jesus está ali, ok? Não está falando que igreja, porque isso infelizmente, é uma distorção que existe no nosso tempo, né? As pessoas às vezes se reúnem, eu vou reunir aqui na minha casa, 2 ou 3 tal, isso aqui é igreja. Não é igreja isso.
ok? Porque está na Bíblia, tal. No Mateus 18 não está falando nada disso, de reunião normal da igreja, 2 ou 3 aqui, um grupinho na minha casa. Não é isso, ok? A não ser que seja somente isso. A igreja foi alcançada, as pessoas ali, e a igreja começou, só tem aquelas pessoas, ok? E ela perfaz uma série de critérios, ok? Aí ela pode ser considerada o número que for, mas não é a questão individualizada, ok? O indivíduo na igreja e um grupinho escolhido ali por ele também não é igreja. Então a igreja, ela como reunião, exige 3 compromissos, que é importante a gente lembrar disso aqui. Ela exige um compromisso coletivo com a pessoa de Jesus Cristo. Uma igreja, para existir, ela exige um compromisso coletivo com a pessoa de Jesus Cristo. Ela forma um corpo onde Jesus é o cabeça. Ele é a autoridade. Um grupo de pessoas que se colocam debaixo do senhorio de Cristo. Ok? Outro compromisso, a igreja para existir, é que a igreja local, ela exige um compromisso de interdependência com o corpo de Cristo. Okay? A igreja é um grupo de pessoas que dependem uns dos outros. Elas não simplesmente se encontram, elas não simplesmente, vamos fazer coisa junto, vamos comer uma pizza. Não é isso. Isso qualquer grupo pode fazer. A igreja é um grupo de pessoas que dependem uns dos outros. Né? Tentar mostrar isso num próximo estudo, mas igreja só existe dessa forma. As pessoas não conseguem viver a não ser dependendo uns dos outros. Vamos ver mais para frente em que aspecto isso acontece. Então, eu sou guardador do meu irmão. Ninguém vai à igreja somente ou apenas para dar alguma coisa para Jesus, mas também para dar aos outros, ok? É uma necessidade. Nos reunirmos como igreja, explica, né, ele ilustra, melhor dizendo, a necessidade de dependermos uns dos outros para viver do jeito que Deus formou a sua igreja. E um outro compromisso, né, a igreja exige um compromisso coletivo, né, de todo mundo ali com o conjunto de ordens de Cristo. Ok? Então, não tem outra instituição, mesmo a instituição de cristãos, por exemplo, eu fiz seminário, né, há vários anos atrás. O seminário, lá você aprende a palavra de Deus, pessoas super capacitadas, ensinam, procuram viver uma vida exemplar, que é aquilo que elas ensinam e tal, mas aquilo não é igreja. Okay? Eles não têm a prerrogativa de ser igreja, não são, nem se tivessem também, não podem cumprir o papel que uma igreja local cumpre, ok? Ela não tem elementos ali necessários para que aquilo seja considerado. Então, a lealdade a que eu tinha, por exemplo, ao seminário que eu estudei, tem que ser muito menor, é muito diferente isso em relação à lealdade que eu tenho que ter com a minha igreja local. Né? Não importa o que eles ensinem ali, na minha igreja, no seminário eu posso, por exemplo, ouvir certas coisas, não sei se eu vou fazer desse jeito ou não, estou pensando, mas quando eu ouço a mesma coisa dita na minha igreja, aí não tem mais opção, ok? Eu me submeto às ordens de Cristo porque a igreja exerce sobre mim, eu tenho um compromisso em submeter esse conjunto de ensino do Senhor Jesus. Então, só nossa comunhão aqui, né? Por exemplo, a gente pode estar aqui fazendo alguma coisa junto, mas não substitui a igreja local. A igreja local é a única possibilidade no mundo para cumprir os mandamentos de Jesus. É só por meio da igreja que vai ser cumprido. Por quê? Porque ele foi dado à igreja, a continuidade do Senhor Jesus, tudo que ele ensina, tudo que ele quer que aconteça, foi transferido para a igreja ser esse instrumento de Jesus. Então, 2 trechos que falam sobre isso, né? Efésios 1, já lembra isso aí? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E outro trecho de Efésios, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades, lugares celestiais. Ou seja, é por meio da igreja que Deus vai desenvolver o seu plano nesse mundo, o seu ensino, a sua vontade,
sempre vai ser usando a igreja local. No sentido, as igrejas locais junto à igreja universal nesse sentido, mas só dá para representar de maneira local. Segundo lugar, a igreja ela é só e tão somente constituída de crentes. Ok? Pode parecer algo óbvio, mas ela é uma convocação só para cristãos. Não há na igreja lugar para o descrente. Ok? Ele pode frequentar, ele pode participar, mas enquanto ele não se converte a Cristo, ele não está fazendo parte daquele grupo. Deus não está enxergando a pessoa como parte daquele. Ele precisa conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Isso que Paulo coloca lá em 2 Coríntios. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, ou que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque percebe? Nós somos santuário singular, percebe? A igreja composta de várias pessoas. Santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e aqui é uma citação do Antigo Testamento, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então não há lugar na igreja para quem não se submete a Deus, inclusive. Por quê? Lembra que a gente tem ensinado que, em outros estudos, né, que não é uma questão simplesmente de ser um cristão, é questão de, eu cheguei aqui, professei uma fé, né, eu concordo com o que vocês ensinam, gosto muito de estar aqui. Não, a questão é, quem pertence à igreja é um cristão, ok? E não há no lugar do cristão, no lugar da igreja, para quem não se submete a Deus. Né? Trecho conhecido de 1 Coríntios 5, aquele trecho da disciplina, lembra lá do que Paulo fala assim, eu quero que vocês peguem essa pessoa que não está vivendo, ela se diz irmão, mas não está vivendo assim, que vocês colocam ela para fora. Ela tem que entender que ela não faz parte disso aqui, a menos que ela viva como os cristãos estão vivendo aqui. Então, existe o perigo, né, do descrente, ele se sentir bem na igreja, cantar, né, junto, gosta do coral, gosta de um monte de coisa, ai que legal, tem amizade, tem um monte de coisa, e até ele pode até sair aliviado, ele, puxa, olha, uma mensagem, eu fiquei feliz de saber que Deus me ama, tal. Agora, quando a santidade na igreja, o pecado é naturalmente expelido, né? Quando a santidade é menor, a santidade assim, suporta o pecado. Então, assim, tem que pensar nisso, porque se o incrédulo ele se sente bem na igreja, né, ele vai ficando, vai se sentindo bem, não sente incômodo, significa que aquele grupo está revelando menos santidade. Por isso que Paulo escreve, né? Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso eu digo para vergonha vossa. O contexto não está falando de evangelizar as pessoas de fora, está falando de um problema ali que Paulo fala assim, vocês não estão vivendo de maneira santa. Vocês não estão tendo impacto em quem está dentro. Ok? Pessoas que estão aqui dentro e não sentem constrangimento de viver pecando porque vocês estão vivendo errado. Ok? Igreja é uma reunião privativa. Né? Ela pode ser vista por qualquer pessoa, mas não é aberta ao público, basicamente. Uma coisa interessante assim, né? A assembleia não era para quem quisesse, mas só aos convocados que cumpriam os requisitos. Agora, lógico, a porta da igreja do prédio está aberta, mas quem participa de fato daquela assembleia, daquela reunião, é quem é cristão, né? Inclusive, até os descrentes perceberam isso no começo da igreja. Hoje está mais difícil de perceber, mas naquela época foi bem fácil no começo. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Esse versículo está em que contexto? Contexto que aquele casal Ananias e Safira, que viviam no meio do corpo, tal, quiseram dar uma enganada, né, uma enrolada, mentira ao Espírito Santo, né, fingiram-se cristãos como se estivessem tendo uma ação super sincera, na verdade, eles não estavam tendo, estavam mentindo, querendo passar-se por pessoas que eles não eram, e Deus matou os dois. E aí, aquele temor, né, veio à igreja,
E a igreja, opa, Deus está mostrando que ele está aqui no nosso meio e que ele não vai permitir, né, bagunça aqui, cada um vê do jeito que bem entende, como isso aqui não fosse importante. E aí, quem ouviu, pessoa que ouviu de fora, o povo lá fora ouviu dizer que tinha acontecido, ninguém ousava juntar. Mas, opa, ali é diferente, não é o teatrinho, não é o clubinho, não é que eu vou lá, fico bem. Não, ali, ó, se eu me colocar lá dentro, pode ser que eu seja tratado da mesma forma. Ou minha vida vai estar correta, ou eu estou correndo perigo. Então, essa visão que até o descrente tinha a respeito da igreja. Infelizmente, hoje em dia, muitas vezes isso não é o que acontece, né? Seja pela vida do descrente mesmo, pelo deboche, mas seja pela vida de mau testemunho da própria igreja. E 3, a igreja é só e tão somente em função de Jesus Cristo. Então a igreja se reúne para tratar das coisas do Senhor e volta para o mundo para evangelizar. Então, se surgir problemas, ela volta para o Senhor, fortalece-se em Deus e volta para o mundo novamente. Esse movimento, lembra a santa tensão que a gente falou no começo? Ela não se mistura, ela não vai viver como o mundo, não se vai se mundanizar, mas ela está o tempo todo indo para o mundo para impactar o mundo com ver se ela traz para dentro de si aqueles que o Senhor já escolheu do mundo também para serem dele. Então, esse movimento, em função de Jesus Cristo, ele inclui o quê? Inclui adoração. A igreja se reúne para adorar o seu Senhor, né? Prostrar-se diante dele. Mais para frente, não hoje, que é uma questão central nessa EBD que a gente... Outro dia o irmão falou, né? EBT, né? Estudo Bíblico de terça-feira. Então, assim, é central essa questão de, peraí, a gente adora o Senhor de qualquer jeito, por exemplo, agora vamos adorar o Senhor conforme o mundo vai permitir a gente fazer, ou Deus já determinou para nós o que ele quer, o que ele aceita como adoração, né? Vamos ver isso mais para frente. Então, a igreja se reúne para isso, né? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, todo o contexto ali da igreja reunida, ok? Mostrando esse aspecto. A igreja vive em torno do Senhor Jesus Cristo, para louvá-lo, para adorá-lo, né? Seja com salmos, coisas que a gente fala, músicas, tal, e algo que pode ser de forma bonita, poética, a gente poder expressar para Deus a nossa gratidão, a nossa adoração. Agora, quando a igreja também sai para o mundo, interessante outro aspecto, em função de Jesus Cristo também, a igreja tem um aspecto da confissão. Então, a igreja sai para ministrar o mundo e ela fracassa muitas vezes, né? Ela não, às vezes a gente vai fazer a gente peca, né? A gente não é perfeito, então a gente peca, a gente não faz o que devia fazer, se acovarda, decide ter outras prioridades, Deus já determinou para a gente uma coisa, a gente vai para outro lado, dá uma de Jonas, né? Fala assim, vai para lá, não, vou para lá não, vou para cá, né? Então, o que ela faz? Ao acontecer isso, ela também confessa em torno de Jesus Cristo, fala, opa, ela deve voltar, suplicar o perdão do Senhor, que ela já tem, ok? Mas ela não pode permitir o que? O acúmulo de pecados, porque quando a igreja permite o acúmulo de pecados nos indivíduos, aquilo tira o poder do próprio corpo local, e a ceia, por exemplo, é uma próprio elemento para resolver isso, né? A ceia é uma oportunidade, não tem que falar só contém na ceia, mas é uma oportunidade, né? Então, 1 João 7 diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, percebe? Eu individualmente tenho que andar na luz, para que eu possa falar assim, ó, como é que eu sei que eu tenho comunhão com você, né? No meu videozinho aqui, tá aparecendo a Paula, por exemplo. Aí eu falo assim, poxa, como é que eu sei que eu tenho comunhão com a Paula? Bom, eu tenho que andar na luz. Porque se ela está andando na luz e eu também estou andando na luz, andando biblicamente, beleza, então assim, Deus está falando, vocês têm comunhão. Agora, se eu decidir andar errado, não é eu ir domingo lá, encontrar ela, abraçar, beijar, né, falar como é que você está, não adianta. Não adianta eu fazer isso aí, porque eu não estou em comunhão. Eu estou me enganando, então eu não posso. E eu começo a prejudicar, tirar o poder do corpo todo. Porque o pecado começa a contaminar todo mundo, né? E por isso que diz,
confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Outra coisa que acontece, a igreja ser tão somente em função do Senhor Jesus, então, é a questão da direção. Jesus é o cabeça da igreja, ele tem que nos dirigir. Eu não sou o cabeça mais da minha própria vida. Minha vida foi comprada por Jesus. Ele que sabe o que é viver, o que não é, o que está certo, o que não está. Eu preciso falar, opa, como é que eu vivo, Senhor Jesus? Mas como é que eu vivo? Essa pergunta só é respondida como é que eu vivo dentro da minha igreja, perante vocês, e vice-versa. Senão a pessoa não está vivendo sob a direção do cabeça, porque o cabeça foi dado a quem? A igreja. Fala assim, Jesus é meu, que bonito. Há uma tendência muito, muito forte no nosso tempo, de não, mas Jesus, né? Ai, meu Jesus, como se fosse algo muito individual, e a pessoa não vive prestando contas, não vive dirigida pela coletividade do corpo de Cristo. Isso é uma invenção de modo humanista, individualista do nosso tempo, pessoal. Jamais, você olha o livro de Atos, você vai ver, nunca é isso que acontece. Tudo é decidido, a direção ali é dada pelo corpo local, como é que a gente vive. Não é assim, mas eu vou viver do meu jeito. Não, isso aí não é ser igreja, isso aí é ser do mundo. O mundo, cada um faz o que bem entende. Não tem direção, certo? O pai é o pai da mentira lá, então cada um pode fazer o que bem entender. A igreja não, a igreja tem um cabeça, e Jesus nos dirige, ok? Deus se preocupa com a igreja e vai dirigir pela sua palavra. 1 Timóteo diz, escrevo-te estas coisas, Paulo está instruindo o pastor Timóteo lá, né? Esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ele falou assim, Timóteo, se eu não chegar a tempo, vou te mostrar, vou te escrever como é que você vai ensinar as pessoas a viverem. E ali na carta a Timóteo, você vê instrução para todo tipo de situação, todo tipo de pessoa, né? Mais novo, mais velho, homem, mulher, crente, família, não interessa. Assim, como é que você é em relação ao governo, como é que você faz com a nossa vida individual. Tudo aqui, vão receber como igreja essa instrução. Ok? E finalmente esse aspecto mesmo, né? A instrução. Além de mostrar o caminho, a igreja ensina como proceder. Paulo escreve em Tessalonicenses, tanto é assim, irmãos, Paulo está elogiando aquela igreja, né, que o evangelho tinha resultado na salvação daquelas pessoas, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Ou seja, outras igrejas, eles olhavam, puxa, como é que aquele novo convertido lá daquela região ia aprender a viver? Puxa vida, Paulo deu a instrução aqui, e como é que a gente... então, a gente está vendo a igreja lá da Judéia, ali, ela vive dessa forma, é assim que ela está praticando esse mandamento aqui de Deus, esse princípio. Então, vamos fazer a mesma coisa, né? E qual era o resultado disso? Ao viver de maneira parecida, o efeito também era parecido, né? Ele fala, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, né? As mesmas coisas que eles, da igreja da Judéia, por sua vez, sofreram dos judeus. Ou seja, aqueles irmãos ali também estavam sofrendo o mesmo tipo de perseguição que outras igrejas. Por quê? Porque eles viviam debaixo da mesma instrução. A mesma verdade regia a vida deles, eles viviam do mesmo jeito e tomavam, às vezes, a mesma borrachada por causa disso. Isso mostrava, isso era uma evidência. Olha que interessante. Isso era uma evidência. Paulo elogiou esses irmãos por causa disso. Falou assim, parabéns, a vida de vocês, né? O que vocês estão sofrendo mostra que vocês estão vivendo biblicamente, igual outros irmãos que também estão sofrendo, né? Interessante. Mas é algo que também a gente às vezes acha estranho, né? A gente começa a sofrer um pouco, puxa, acho que isso aqui não é da vontade de Deus. Não. A Bíblia é clara. Quem quiser viver piedosamente, Paulo escreveu, falou assim, vai ter consequência, vai ser perseguido, vai ter coisa difícil que você vai ter que decidir, que você tem que fazer para continuar vivendo piedosamente, ou seja, dedicado a Deus, com uma vida em ordem, mostrando Jesus para o mundo, é
é a consequência, porque a igreja, essa microsociedade, né, colocada nesse mundo, poxa, ela vai sofrer pressão de todo tipo. Por quê? Jesus falou no começo, a gente já leu esse trecho. Porque o mundo vos odeia. O mundo odeia a igreja porque é a forma de odiar o seu Jesus. A pessoa só para de odiar Jesus quando ela se converte, quando Jesus alcança ela. Enquanto isso não acontecer, ela odeia a Deus. Nós temos que entender, todos nós que hoje somos cristãos, um dia, por não sei quanto tempo na nossa vida, antes de conhecer, odiamos mortalmente a Deus. Okay? Nós éramos exatamente assim. Então, é assim que as pessoas são antes de conhecer o seu Jesus. Mesmo que elas falem, não, gosto muito de você. A Bíblia fala, não, errado. Na verdade, você não gosta. Na verdade, você é contrário a Deus e tudo que se chama Deus e precisa ser alcançado. Algumas conclusões para a gente encerrar. Então, devemos ser uma bênção na igreja local. Né? Antes de criticá-la, devemos perguntar a nós mesmos, porque tem a ver com até o papel de cada um, né? Quantas pessoas já levei a Cristo que estão batizadas e estão crescendo? Para pensar, puxa, mas eu nunca fiz isso. Mas não é questão do... É assim, é nisso que eu estou empenhado mesmo. Há pessoas que estão aqui porque, puxa vida, eu estou dedicado, a gente vai ver mais para frente, a questão de se dedicar ao que Deus quer que a gente faça, é nisso que eu estou gastando a minha vida. Por quê? A gente tem que entender que é natural, se nós estivermos dedicados ao que Deus mandou fazer, isto acontecerá, ok? As pessoas vão crescer em Cristo? Bom, elas vão crescer em Cristo e ajudá-las a crescer em Cristo, porque Deus não tem outro método, né? Se cada um se convertesse, cada um agora não se mete com a vida do outro, não haveria crescimento na igreja espiritual, né? Se eu não for atrás das pessoas do mundo para falar de Jesus para elas, não vai haver o crescimento naquele corpo local numérico, por exemplo. Por quê? Porque Deus confiou a cada membro daquele corpo local falar com as pessoas que ele conhece sobre Jesus. E quando essas pessoas se convertem a Jesus, ele é responsável por ajudá-las a crescer em Jesus. Não tem outro método. É assim que Deus nos mandou fazer. Deus não tem plano B. Esse é o plano de Deus. Outra coisa é que culto é adoração ao Senhor, né? E não deve concentrar-se no incrédulo, né? Vamos preparar um culto aqui porque vão ter certos hinos, certa mensagem que vai tocar no coração do descrente. Na verdade, gente, isso aí meio que não existe, né? As pessoas, a gente vê que pessoas, elas se convertem, podem se converter e não se converter em qualquer tipo de sermão, pois salvação, na verdade, é a revelação de Deus para o pecador, né? Quando Paulo fala sobre isso, do convencimento dos descrentes, ele está falando justamente no exercício dos dons espirituais ali entre os crentes, falando na pregação bíblica que estava acontecendo, ele falou assim, se você começa a pregar a palavra de Deus, né, e falar profetizar, é esse sentido, né? Se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgado, né? Porque a pessoa está pregando a palavra de Deus, não importa o que, né? Ele tornam-se-lhe manifestos segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ok? A pessoa vai se render a Cristo, vai falar, puxa, isso aqui é sério, isso aqui é um lugar onde Deus realmente está de verdade, né? E não está falando especificamente de pregarmos um sermão evangelístico, assim, uma vez que você está ensinando a Bíblia e está vivendo a Bíblia naquele corpo local, pessoas vão conhecerem a Cristo, vão se perguntar, puxa, então, e agora? O que eu faço? Né? Como o carcereiro, por exemplo. Paulo estava lá cantando a mensagem, louvando a Deus na cadeia, e o carcereiro disse, o que eu faço, irmãos? Eu preciso ser salvo agora, eu estou perdido. Né? Porque tinha uma representação do corpo ali que estava fazendo o seu papel. Falar que é do corpo de Cristo e não se dar à igreja local não adianta, pessoal. Isso aí é enganação. Então, nas reuniões da igreja, pergunte a si mesmo, com quem estive? Né? Com que propósito? Né? Eu vim aqui para encontrar, eu encontrei quem? Realmente quem
que eu me interessei, que eu fui atrás, propósito de falar, de fazer o quê? Né? Ou simplesmente eu vim, né? Sentei, deixa eu assistir o culto. Aonde está essa teoria, né? Essa doutrina de vim para assistir o culto? Quem que inventou isso, pessoal? Não foi o Espírito Santo. Foi o espírito de porco, né? Porque não tem isso aí. Ninguém assiste culto coisa nenhuma. Ninguém vem, deixa eu ver. Ou você cultua a Deus, ou você encontra, tem comunhão com as pessoas de Deus, ou você não está fazendo nada, né? Então preste atenção às pessoas. Dê atenção às pessoas. É com elas que o Senhor se importa. Ou seja, você tem que conhecer, você tem que ir atrás da vida delas. Tem que comunhão, a gente vai ver mais para frente que é isso aí, né? Foi por pessoas que Jesus morreu, ok? Então, e chego lá, cumpro uma tabela, né? Olha, eu fiz minha função aqui, vim, participei, fui embora. Não. Você tem que se dar à igreja local. É isso que Deus quer, né? Já falamos disso um tempinho atrás, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, a maneira de Deus mostrar ao mundo o amor dele foi dando o seu Filho. E a maneira de Deus continuar mostrando o amor dele ao mundo é através daqueles que já são filhos agora, né, receberam Cristo nas suas vidas, dar as suas vidas agora em relação aos seus irmãos. Okay? Como é que eu vou viver de um jeito como se não me importasse com o que acontece ali? Né? Então, através de Cristo, Deus se relacionou conosco até as últimas consequências. Então, a gente deve se relacionar com os irmãos até a última consequência também. Então, Deus quiser que nós temos relacionamento, né? Até onde Ele pedir de nós. Até quando? Às vezes vai pedir 1 milha, às vezes vai pedir 2, não sei. Né? Mas assim que Deus, Ele vai dirigir. Pode ter certeza que Ele vai dirigir a nossa vida para fazer a vontade dEle. Então, a gente não deve nem supervalorizar as pessoas, nem desvalorizar as pessoas, mas valorizar as pessoas. Puxa, elas estão aqui, foram colocadas por Deus aqui na minha vida. Deus, mais para frente, vamos ver em Coríntios 12, que Deus coordenou as pessoas para estarem ali junto comigo. Né? O mundo tem que ver que o modelo da igreja deve ser imitado e não o contrário. Né? Porque muitas vezes a igreja quer imitar o mundo. Né? O mundo, que sucesso que é o mundo, olha como é que eles vivem. Não, é o contrário. Deus pegou, né, planejou a igreja antes do mundo existir, como a gente leu lá em Efésios 1, né? Antes da fundação do mundo, planejou tudo aquilo, fez o que ele fez, salvou pessoas, tirou da lama do pecado, restaurou a vida delas, está transformando a vida delas e colocou agora elas como o corpo de Cristo, até o Espírito Santo dentro dela vai garantir que elas vão para o céu, tudo certinho. E deu Jesus como cabeça dessa igreja. Para quê? Para que esse corpo, desse jeito, agora vai aprender como é que vive com o mundo? Não faz sentido nenhum. Né? O mundo tem que aprender como que a igreja vive. O mundo tem que ver a igreja funcionando de verdade, dentro da palavra de Deus, do jeito que Deus quer, e porque ele vai ter um impacto. Foi esse impacto que a igreja teve desde o início. O impacto sobre a sociedade da época, sociedade descrente, né? Aqueles versículos como Atos, né? Versículos de Atos, que fala, sobreveio grande temor a toda igreja, todos quantos ouviram a notícia dos acontecimentos, né? Dos restantes, ninguém ousava juntar-se, o povo lhes tributava grande admiração. Olha esse versículo aí, né? Chegou esse fato ao conhecimento de todos. Um outro fato que aconteceu lá com o apóstolo Paulo. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido entre os crentes, muitas vezes. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, igrejas muitas vezes não estão fechando por motivos financeiros, ok? Apesar das crises, né?
que existe, a perspectiva que ela enfrenta, Deus é o Senhor da igreja e ele vai sustentar a sua igreja do jeito que ele quiser, ok? Pensa, muitas empresas do nosso mundo não prosperam. Enquanto há igrejas no Brasil, por exemplo, com mais de 90 anos de idade. É interessante isso, né? Imagina, e a igreja tem um destino eterno, ela vai prevalecer desde agora e para sempre, ela vai estar de pé. Okay? E no céu vai estar perfeita. As pessoas mudam, né? Mas o nosso propósito, se ele estiver biblicamente correto, ele deve ser sempre o mesmo para com as pessoas, com o mundo que a gente vive, por causa das incertezas da sociedade e suas constantes mudanças. Nós somos tentados a mudar o nosso propósito de acordo com as pessoas e as nossas necessidades, né? Então acho que deve... Não, a igreja, o plano da igreja está pronto, ela só precisa viver de acordo com o que ela é e com o que Deus mandou ela fazer. É isso que Deus nos ensina. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, queremos te agradecer por estarmos reunidos na tua presença, aprendendo da tua igreja, aprendendo de algo que o Senhor planejou e concretizou na história. E nós somos parte disso, nós somos teus filhos e filhas, que um dia foram alcançados pelo Senhor. O Senhor nos deu a nossa identidade, o Senhor nos deu um destino, o Senhor nos deu uma função nesse mundo, nos ajuda a cada vez mais compreendermos, valorizarmos aquilo que o Senhor fez em nossa vida. Nós, como indivíduos, não somos nada. Nós somos pessoas que estavam perdidas, foram alcançadas e colocadas como um povo, para viver uma comunhão, para verem juntos experimentar o teu poder, a tua presença, a tua ação nesse mundo, vivendo juntos, vivendo debaixo dos teus princípios para a glória do teu nome. Nos ajuda que nas coisas que a gente tem que tratar desse dia, a gente tenha isso na consciência. Tenha essa noção clara de que não cabe a nós, a não ser que queiramos ser rebeldes, viver de maneira individualista, como se o Senhor não tivesse ensinado e determinado a maneira que a gente deve viver para alcançar os propósitos que a nossa vida deve alcançar nesse mundo. Agradecemos por essa noite, pela vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.